Questão de hoje que diz assim: completando o conceito abaixo, marque a alternativa correta. Aí vem a lacuna e diz: consiste em redirecionar a navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no serviço de DNS. Letra A, UDP, letra B, antivírus, letra C, firewall ou letra D, farming. Bem, pessoal, para entender bem essa questão, acompanha comigo aqui. O que é um DNS? Primeiro vamos ter que saber disso, porque ele diz por meio de alterações no serviço DNS. Quando a gente fala de DNS, DNS é um sistema de nome de domínios e é utilizado para converter os nomes de domínios que estão formatados como endereços URL em endereços de IP. Mas, professor, o que é uma URL? O URL é o endereço que identifica os recursos da internet, como, por exemplo, o endereço de uma página da web é uma URL. Quando eu tenho esse endereço da página da web, que é a URL, e eu quero acessar essa página da web, entra em cena o servidor DNS e converte aquela URL, aquele endereço que eu digitei, num endereço de IP. E de posse desse IP é possível localizar em que servidor, em que computador se encontra aquela página da web que eu quero acessar. Basicamente funciona assim. Imagina que aqui no meu computador aqui embaixo eu digitei esta URL, http://www.google.com.br. Isso é uma URL, é o endereço de um recurso da internet, nesse caso o endereço de uma página da web que eu quero acessar. Quando eu digito essa URL, entra em cena o servidor DNS, o sistema de nome de domínios, e converte essa URL, observa, em um endereço de IP. E de posse desse endereço de IP, agora é possível localizar em que servidor se encontra essa página da web que eu desejo acessar. Quando ele localiza a página da web, então agora ele transfere essa página da web do servidor para o meu computador. Tudo bem, isso é um acesso normal, mas a minha pergunta é a seguinte: e se o sistema DNS sofrer um ataque, e aí quando eu digito a URL, em vez dele converter essa URL para o endereço de IP onde está o site verdadeiro, imagina ele converter para o IP onde está um site falso. E aí, em vez de receber no meu computador o site verdadeiro, eu recebo o site falso. Olha só, vou repetir, imagina eu digitar essa URL aqui, ó, observa comigo, e aí o DNS, em vez de converter para o endereço onde está a página da web verdadeira, ele converte o endereço para o IP onde está armazenado a página da web falsa. Qual o nome que se dá para esse ataque, então, que faz uma redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio da alteração nesse serviço chamado DNS? Bem, esse tipo de ataque nós chamamos de farming. Farming é a resposta correta dessa questão, porque farming é que consiste em redirecionar a navegação do usuário para um site falso por meio de alguma alteração no serviço DNS, que em vez de converter para o endereço onde está o site verdadeiro, converte para o endereço onde está o site falso e eu acabo recebendo no meu computador o site falso. Letra D de Dinamarca, então, a resposta para essa questão. Não era a letra A, porque o DP é apenas um protocolo da camada de transporte que permite aí transmissão de dados, só que não confiável. Mas ok, é da camada de transporte e é utilizado. O antivírus não era a resposta, porque é um programa para verificar a existência de vírus e tentar remover os vírus do sistema. E firewall não é a resposta, porque firewall é um sistema de proteção, é uma barreira de proteção que protege o meu computador ou a rede contra tentativas de invasão. Então a resposta certa aqui é farming, da letra D de Dinamarca.